Bom dia, pessoal. Então, antes de nós começarmos o conteúdo realmente dessa semana, que é a função polinomial do primeiro grau, tá? A gente precisa revisar o que é uma função, ok? Então, essa aula de hoje, ela é uma parte introdutória, tá? É uma base para a próxima aula. Então, vocês lembram que quando vocês trabalharam com função, vocês trabalharam também com relação, né? Lá no ensino médio, quando vocês aprenderam função, vocês também aprenderam a diferenciar uma função de uma relação. Então é isso que nós vamos relembrar aqui hoje. Então vamos lá, vamos partir aqui de um exemplo de quadrados, ok? Então eu desenhei aqui 5 quadrados, um de cada cor, e cada um deles com uma medida de lado diferente. Vamos só lembrar, né, que o quadrado é um polígono de 4 lados, e esses 4 lados possuem a mesma medida, tá? Então, quando eu digo que o quadrado tem meio centímetro de lado, eu tô dizendo que os 4 lados dele medem meio centímetro, ok? E para calcular o perímetro de um polígono, o que eu vou fazer? Eu vou somar as medidas de todos os lados desse polígono. Como é o caso de um quadrado aqui, né? Eu vou somar os 4 lados que possuem a mesma medida, ok? Muito bem. Então, se vocês perceberem aqui, eu estou aumentando as minhas medidas, né? As medidas dos lados desses quadrados que eu desenhei de meio em meio centímetro, ok? Então, a partir disso aqui, eu vou construir uma tabela. É uma tabela que vai relacionar as medidas dos lados desses quadrados com os seus perímetros que nós vamos calcular, tá? Então, vamos voltar aqui às nossas figuras e vamos montar a nossa tabela. Medidas do lado em centímetro. Então, vamos colocar ali, ó, meio centímetro, 1 centímetro, 1,5, 2 e 2,5, tá? Completei a tabela com as medidas dos lados dos meus quadradinhos que estavam lá em cima. Agora, a segunda linha da minha a segunda linha da minha tabela, eu vou calcular os respectivos perímetros, né? Bem fácil. Como cada lado aqui mede meio, vou somar os 4 lados e vou obter 2 centímetros. Do vermelhinho, 1 centímetro cada lado, então o perímetro é 4. Do rosa, 1,5 cada lado, então o perímetro é 6 centímetros. Do verde, 2 centímetros de cada lado, então o perímetro é 2, 4, 6, 8 centímetros. Do amarelinho, 2,5 cada lado, então 2,5 com 2,5, 5, com mais 5 ali dos outros dois lados, 10 centímetros. Muito bem, minha tabela está montada. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem que nós estamos trabalhando com duas grandezas, tá? Ou seja, estamos trabalhando com duas variáveis. Por quê? Por que variáveis? Porque as medidas estão variando e o perímetro também está variando, né? Eu não tenho medidas iguais aqui na minha tabela para os lados, né? E também não tenho perímetros iguais para os lados. Todas essas medidas aqui estão variando, ok? Então, eu estou trabalhando aqui com a nossa tabela com duas variáveis. Quais são elas? Primeira variável, medidas do lado. Segunda variável, os perímetros que nós calculamos, ok? Agora, quando eu trabalho matematicamente falando, tá? E trabalho com duas grandezas, eu tenho que, no problema, analisar qual grandeza é em função de qual. Ou seja, qual é a grandeza, qual é a variável que depende de qual. Então, aqui no nosso caso, para calcular o perímetro, nós dependíamos das medidas do lado que foram informadas, né? Então, nesse problema aqui, o que eu tenho? Eu tenho o perímetro como uma variável que depende de outra. E ele depende de qual outra variável? Da medida do lado. Agora, a medida do lado não está dependendo de nenhuma variável. Eu informei as medidas dos lados dos quadrados, né? Então, uma variável aqui, a medida do lado, é chamada de variável independente.
E o perímetro é chamado de variável dependente. Pessoal, isso aqui é fundamental vocês entenderem. Sempre que nós trabalharmos agora com duas grandezas, tá? Nós temos que definir no problema qual é a grandeza dependente e qual é a independente. Por quê? Porque é aqui que eu vou dizer quem é o x e quem é o y, ok? Então, a variável dependente, que depende de alguém, ela sempre vai ser o y. E a variável independente, que não depende de ninguém, ela vai ser o x. Eu costumo sempre brincar com os meus alunos assim, ó. Pensa lá em biologia, né? No cromossomo da mulher, não é a mulher não tem o XX e o homem não tem o XY. Então, aí eu brinco, né? Que o X é independente, feminino, e o Y é a variável que depende, né? Depende de quem? Da mulher, do X, ok? Então, nós temos aqui X independente, não depende de ninguém, e Y dependente, está dependendo daqueles valores ali informados em X, tá? Então, o que significa? Que para eu calcular esse perímetro aqui, ó, eu precisava saber o valor do lado, tá? Então, ele está dependendo de uma informação, dependendo de um valor. De qual valor? Da medida do lado. Muito bem, então feito isso, que isso aqui é muito importante, por quê? Porque é isso aqui depois que vai ser a construção do nosso plano cartesiano, né? Aonde eu vou colocar os valores de x? No eixo x. Aonde eu vou colocar os valores de y? No eixo y. Faz diferença? Faz diferença. Muito bem. Então, essa tabela aqui, que nós montamos, ela também pode ser representada através de uma outra forma, que é através do diagrama de Venn. Então, olha aqui, ó. Vamos montar dois diagramas. Um diagrama eu vou chamar de conjunto A e o outro de conjunto B. No conjunto A, que é o primeiro diagrama que aparece aqui, eu vou colocar os valores de x, que são os valores das medidas dos lados dos quadrados, ó. Tá lá, meio, 1, 1,5, 2 e 2,5. E no meu conjunto B, eu vou colocar todos os valores da variável dependente do y. 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Então, existe uma correspondência aqui, ó. O elemento que está no conjunto A, que vale meio, ele está se associando, se correspondendo com o elemento do outro conjunto, que é do conjunto B, que vale 2. Então, isso aqui é um par ordenado, ó. Quando x vale meio, o y vale 2. Próximas associações, ó. 1 centímetro está se correspondendo com 4, ok? No conjunto B. Então, isso aqui é um outro par ordenado, ó. 1 e 4. 1 para o x e 4 para o y. Sempre nesta ordem. Por isso que se chama par ordenado. Porque existe uma ordem pré-definida. Qual ordem? Primeiro o x e depois o y. Tá? 1,5 com 6. 2 com 8 e 2,5 com 10, ok? Então, diagrama. Muito bem, vamos continuar aqui. Observem que todos os elementos do meu conjunto A, que são os valores de x, estão associados a um elemento no conjunto B, ó. Esse aqui está associado a um elemento. Esse aqui está associado a um elemento, tá? O que isso quer dizer? Não existe uma associação desse aqui, por exemplo, com mais de um elemento, ó. Esse aqui, o 0,5, por exemplo, não está se associando com o 2 e também com o 4. Não, ele se associa, se corresponde apenas com um elemento, tá? Cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B,
ok? Então, isso aqui caracteriza uma função. Sempre que eu tiver todos os elementos do conjunto A, que são os valores de x, associados, tá, com um único elemento no conjunto B, que são os valores possíveis de y, eu tenho uma função. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Esse conjunto A, com as flechinhas aqui. Esse conjunto A, ele tem os valores de x, certo? E os valores de x são o quê? Independentes. Então, eles dominam essa função. Então, eles são chamados, esse conjunto todo aqui, ó, é chamado de domínio da função. Então, falou em domínio, pessoal, lembra que lá dentro estão os valores de x, ok? Agora, esse conjunto B, ele traz todas as possibilidades de valores para y, tá? Então, ele é chamado de contradomínio. Ele traz os valores da variável dependente. Nesse caso, nesse nosso exemplo, o contradomínio está coincidindo com a imagem. O que é a imagem? São exatamente esses valores que levaram as flechadas, tá? São os valores de y que tem uma contrapartida lá no outro conjunto, que formam um par ordenado, ok? Então aqui, ó, coincide o contradomínio com a imagem. Isso pode não acontecer, tá? Pode acontecer de você ter o contradomínio não coincidindo com a imagem. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então, a imagem seriam todos esses valores aqui, ó. Vamos passar para o próximo slide aqui. Então, formalizando. Função pode ser escrito assim, ó. F, dois pontinhos, de A em B. No nosso caso, porque eu chamei aqui o conjunto onde eu coloquei o domínio de A. Eu chamei o conjunto onde eu coloquei o contradomínio, né, que são os valores de y, de B. Mas aqui, pessoal, nós poderíamos ter os nossos conjuntos numéricos, aqueles que nós revisamos no nossa primeira aula lá no AVA, tá? Eu poderia ter aqui primeiro, por exemplo, uma função de R em R. O que isso significaria? Significaria que aqui dentro desse primeiro conjunto eu teria todos os números reais. Obviamente que eu não conseguiria representar todos eles, porque eles são infinitos. E aqui dentro do meu contradomínio eu também teria como possibilidade de encontrar as imagens todos os reais, tá? Por isso tão importante foi aquela nossa revisão de conjuntos numéricos, ok? Quem tá com dúvida, volta que os slides estão lá. Então, ó, como é que eu leio isso aqui? Função de A em B. Se fosse RR, função de R em R, dos reais para os reais, certo? Então, aqui, nós também podemos escrever uma lei de formação matemática, ou seja, uma fórmula que vai determinar essa função, tá certo? Então, o que significa essa fórmula? Significa eu deixar eu possibilitar o cálculo para qualquer valor do lado. Então, qualquer valor que eu coloque, eu consigo calcular o perímetro através de uma fórmula. Então, como é que nós montamos uma fórmula? Vamos voltar para a tabela. Então, estou aqui com as medidas do lado e estou com o perímetro, certo? Então, as medidas do lado, vamos lembrar, são os valores de x, que é a variável independente. As medidas do perímetro, vamos lembrar, são os valores de y, que é a variável dependente. Então, vamos trocar aqui, ó, medida do lado, vamos colocar x.
No lugar de perímetro, vamos colocar y. Então, agora fica fácil visualizar que quando eu quero calcular o valor de y, o que memória de cálculo que eu fiz? Vamos pegar a memória de cálculo que eu fiz. Eu não somei os 4 lados do quadrado, ou seja, como eles são todos iguais, eu posso simplesmente multiplicar o valor de um lado por 4. No 1 centímetro, eu posso fazer a mesma coisa, ó, 4 vezes 1. Foi isso que eu fiz para calcular os valores dos perímetros daqueles quadrados. Só que eu calculei e coloquei o resultado. Aqui eu estou colocando a nossa memória de cálculo. Agora vamos supor que eu não saiba o valor do lado. Ó. Coloquei o x lá na última coluna da minha tabela. Agora, pessoal, como eu não estou trabalhando com um valor numérico, eu estou trabalhando com uma letra, uma variável, eu vou montar a minha fórmula. Como é que fica a minha fórmula? Bom, se aqui era meio, eu fiz 4 vezes meio. Se aqui era 1, eu fiz 4 vezes 1. Se aqui era 1,5, eu fiz 4 vezes 1,5. Aqui era 2, eu fiz 4 vezes 2. Aqui era 2,5, eu fiz 4 vezes 2,5. Se aqui é x, o que eu vou fazer? 4 vezes x, ok? Então, como é que ficou a minha fórmula matemática que calcula o perímetro em função do lado? Y igual a 4 vezes x, ok? Então, temos aqui a nossa lei de formação deste exemplo, ok? Para calcular o perímetro, de acordo com a informação da medida do lado, certo? Muito bem, função ou relação? Eu posso dizer com certeza absoluta que toda função é uma relação. Mas eu não posso dizer que toda relação é uma função. Por quê? Vamos ver? Aqui eu tenho ó, uma função porque todos os elementos do conjunto A estão associados a um elemento do conjunto B. E cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Função, beleza? Agora vamos observar os diagramas aqui. Primeiro diagrama, vejam lá. Vamos ver se nesse primeiro diagrama se encaixa, tá? Os requisitos, se encaixam os requisitos para que ele seja uma função. Vamos olhar. Todos os elementos do conjunto, que é o domínio, estão associados a um elemento no conjunto B? Sim, ó. De todos os elementos aqui do domínio, sai uma flecha, ó. Tá, primeiro item cumprido. Segundo item, todos os elementos do conjunto A, que é o domínio nesse caso, né, estão associados a um único elemento no conjunto B? Sim. De cada elemento do conjunto A sai uma única flecha em direção ao conjunto B, que é o contradomínio da função, ó. Uma única flecha, uma única. Ah, professora, mas no contradomínio sobraram 2 elementos, o 3 e o 8. Não tem problema, porque são os elementos do domínio que tem que estar todos eles, né, que devem estar todos eles associados a um único elemento no contradomínio. Então, é o que eu disse para vocês. Nem sempre o contradomínio vai coincidir com a imagem. Vejam, o contradomínio nesse caso é o 3, o 5, o 7, o 6, o 8 e o 11, ou seja, o conjunto B. Agora, a imagem, ela é um subconjunto do conjunto B. O 5, o 7, o 6 e o 11, ok? Então, e essa função aqui, eu posso encontrar também a lei de formação dela. Fazendo como? Vejam aqui, ó. Para cada valor que eu colocar aqui de x, se eu somar 3 unidades, eu encontro o valor da imagem, que é o y. Então, como é que eu encontro o y? Pego x, por exemplo, 2 mais 3, obtenho 5. E isso vai se repetir para todos os outros elementos, ó. 4 mais 3, 7. 3 mais 3, 6. 8 mais 3, 11. Ok?
Opa, peraí, ainda não. Agora vamos analisar o segundo diagrama. Então, meu conjunto A é o domínio e nele tem o 1, o 2, o 4 e o 6. O meu conjunto B é o contradomínio e nele tem o 2, o 4 e o 8. Vamos para o primeiro item, né, de verificação se é ou não é uma função. Todos os elementos do conjunto A estão associados a um elemento no conjunto B? Não. Olhem aqui, no conjunto A está sobrando um elemento. Tem um elemento do conjunto A que não está se associando a nenhum elemento no conjunto B. Então, isso aqui não é uma função, é apenas uma relação. Agora, essa relação, ela tem também uma lei de formação, uma fórmula matemática? Sim, ela tem, que é essa aqui, ó, y igual a 2 vezes x. Então, eu pego aqui o x, multiplico por 2, encontrei um respectivo aqui no conjunto B. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Só que quando eu for fazer 6 vezes 2, ó, não existe o seu correspondente no conjunto B. Então, esse aqui não é uma função. Primeiro exemplo, função. Segundo exemplo, relação. Então, vejam, gente, toda função é uma relação, tá? Toda função é uma relação. Isso aqui também é uma relação. Só que nem toda a relação será uma função. Essa relação aqui não é uma função, ok? Então, vamos lá, continuando, mais 2 exemplos. Vamos analisar aqui novamente o nosso primeiro diagrama. Domínio da função é composto pelos elementos 1, 3, 4 e 6. Contradomínio da função, já estou falando da função, né? Não sabemos ainda se é função, tá? Esquece que eu falei. Contradomínio 2, 0, 7, 3, 8 e 5, tá? Então, vamos aos itens de verificação se é ou não é uma função. Todos os elementos do conjunto domínio estão associados a um elemento no conjunto B? Sim. Que é o contradomínio? Sim, ó, todos. De todos os elementos sai uma flecha. Agora, segundo item. Todos os elementos, cada elemento aqui do conjunto domínio está associado a um único elemento no conjunto B? Sim, ó. Cada elemento está associado a um único, tá? Então, só sai uma flecha de cada elemento em direção ao contradomínio. Então, isso aqui é uma função. Vocês conseguem descobrir qual é a lei de formação dela? O que eu tenho que fazer aqui, ó, para chegar em 0? O que eu tenho que fazer aqui para chegar em 2? O que eu tenho que fazer aqui para chegar em 3? Opa, eu tenho que diminuir, ó. Então, eu tenho que pegar o valor de x e diminuir uma unidade. Será que é isso? Vamos ver. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 6 menos 1, 5. Então, beleza. Para encontrar o valor de y, o que eu faço? Pego os valores de x que são fornecidos e subtraio uma unidade. Tá. Agora, vamos aqui para o nosso caso do lado. Será que isso aqui também é uma função? Vamos ver. O conjunto domínio é composto pelos elementos 1 e 4. E o nosso contradomínio, menos 1, 1 e 2. Bom, todos os elementos do conjunto A estão associados a um elemento no conjunto B. Primeiro item cumprido. Agora, cada um dos elementos do conjunto A está associado a um único elemento no conjunto B? Opa, agora não. Porque aqui desse elemento número 1 estão saindo 2 flechas. O que significa? Que esse número 1 aqui, ó, ele está se associando ao menos 1 e também ao 1. Então, ele está com 2 possibilidades aqui, ó, e não apenas uma, tá? Agora, o 4 só sai uma flecha em direção ao conjunto B. Então, ali não é função. E a lei de formação seria y ao quadrado igual a x, tá? Então, quer dizer, eu vou tirar a raiz quadrada do x, né? E vou ter o quê? Mais ou menos 1. Do 4, eu vou ter mais ou menos 2, só que aqui eu nem tenho o outro correspondente, tá? Muito bem.
Então, função e aqui relação, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Nesse exemplo aqui, que a lei de formação era y igual a x mais 3, o que nós temos? O A é o domínio, tá? Que é composto por seus elementos. Sempre que eu vou representar um conjunto, ó, um nome para ele com letra maiúscula, tá certo? E os elementos do conjunto, eles vão entre chaves e separados por vírgula. Então, quais são os elementos do conjunto A, que eu chamei de que é o conjunto domínio? 2, 4, 3 e 8. Então, são aqui que eu tenho os valores de x. Agora, quais são os elementos do conjunto B, que é o contradomínio? Percebam que o conjunto B, ele é formado por todos os seus elementos, tá? Independente se eles levaram flechadas ou não, ok? Então, eu tenho todos os elementos aqui no conjunto B. Ah, saiu um 14 aqui a mais, ó. Desconsiderem esse 14 aqui. É só até o 11, tá? Bom, e o que vem a ser a imagem? A imagem são só aqueles elementos que receberam as flechadas, ou seja, que tem o seu correspondente, né? Então, que eu consigo formar o par ordenado, ok? Ó, 2 com o 5, 3 com o 6, né? 4 com o 7 e 8 com o 11. Então, imagem é um subconjunto do contradomínio. Pode coincidir a imagem com o contradomínio? Sim. Ok? Pares ordenados que eu formei, então estão aqui, ó. X e y, x e y, x e y, x e y, tá? E para que servem esses pares ordenados? Horas, para nós marcarmos os pontos no gráfico, no plano cartesiano, tá? Então, só lembrando, domínio são os valores de x, imagem, contradomínio são os possíveis valores de y e a imagem são os valores de y, certo? Vamos montar o nosso gráfico, então, de uma função. Isso aqui já é uma função do primeiro grau, pessoal. Olha, o expoente do x é 1, função polinomial do primeiro grau. Então, vamos montar uma tabelinha aqui com alguns valores de x, ó, tá? Menos 1, 0, 1 e 2. E vamos encontrar os respectivos valores de y. Essa função aqui, eu teria que saber qual é o domínio e qual é a imagem dela. Então, vamos supor aqui que o domínio o domínio e o contradomínio seja aquela função R em R. Então, todos os números reais são possíveis valores aqui para o x. Claro que eu não vou colocar todos porque é impossível, são infinitos, então eu escolho alguns, tá? Aqui eu vou calcular, né, o y, vou colocar o seu resultado aqui, e aqui eu vou colocar os pares ordenados que eu vou marcar no plano cartesiano. Então, olha lá, quando x é menos 1, y será menos 1 mais 3, 2. Primeiro par ordenado, menos 1 e 2. Quando x for 0, y será 0 mais 3, 3. 0 e 3. Quando o x for 1, 1 mais 3, 4. Então, 1 e 4. E quando for 2, 5. Tá? Percebam aqui um detalhe. Depois isso aqui eu vou explicar mais pra frente de uma outra, assim, não de uma outra maneira, mas eu vou relembrar isso aqui e vou aprofundar, tá? Mas eu já quero que vocês percebam. Os valores de x estão aumentando de uma em uma unidade, tá? O que está acontecendo com os valores de y quando os valores de x aumentam de uma em uma unidade, ó? Também estão aumentando de uma em uma unidade. Observem que o valor que vai aqui na frente do x, ó, é 1. É coincidência? Não, não é coincidência, tá? Não é coincidência. E depois isso aqui nós vamos nos aprofundar melhor, que é o coeficiente angular desta reta. Ok? Então aqui eu vou colocar o eixo x, aqui eu vou colocar o eixo y. Então nós vamos ligar os pontos, ó. Menos 1 com 2. Tá aqui nosso primeiro pontinho.
Depois, 0,3. Vejam, esse ponto não tem valor para o x, ele tem apenas valor para o y. Então, no x, eu não vou me deslocar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou sofrer um deslocamento aqui no plano cartesiano apenas no eixo y de 3 unidades para cima. Se aqui fosse menos 3, eu me deslocaria 3 unidades para baixo. Então, eu vou ficar com um ponto exatamente no eixo y. Quero que vocês olhem bem esse ponto e quero que vocês olhem bem esse valor aqui da função de vocês, ó, mais 3. É coincidência? Não, não é coincidência. Isso aqui é o coeficiente linear da reta de vocês. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar nele, tá? Próximo ponto, 1 e 4. Próximo ponto, 2 e 5. Todos esses pontos aqui, ó, estão alinhados. E quanto mais valores eu desse aqui para x, obviamente, mais pares ordenados eu teria aqui, mais pontos eu teria. E todos eles estariam alinhados, porque fazem parte dessa reta aqui, ó, que tem essa equação. É essa reta aqui que eu desenhei. Ela é infinita, gente. Infinita, infinita, tá? E existem infinitos pontos aqui nela, ok? Bom, então por hoje é isso, tá? Próxima aula, né? Vejo vocês em função polinomial do primeiro grau, tá? Beijos.